todo o capítulo 4. Leiamos a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou a morte e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo a mensagem de hoje, tá bom? Antes, gostaria de orar com vocês. Feche os olhos e oremos ao Senhor. Pai, eis aqui a Tua palavra mais uma vez, que será exposta a partir deste momento. Deus, que Tu possas falar com o Teu povo, com a Tua igreja de uma forma especial, que o Teu Espírito possa me conduzir, Deus, segundo a necessidade que a Tua igreja, Pai, tem de ouvir, e que cada um tem de ouvir que só o Senhor conhece, e que a Tua graça, que o Teu Espírito possa fazer o Teu povo compreender e colocar em prática tudo aquilo que aprender da Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, na última mensagem nós vemos aqui um grande avivamento que o Senhor promoveu na cidade de Nínive, uma cidade do Império Assírio, aonde uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Algo singular em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Nós não iremos ver episódio como este, quando uma cidade inteira se converte ao Senhor, a partir e por intermédio da palavra que Jonas transmite àquele povo, amando do Senhor. Depois que o povo se arrepende, se converte, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia daquele povo e não mais destrói conforme ele tinha dito que faria, e não mais condena aquela cidade, não mais destrói aquela cidade. No capítulo 4, nós iremos ver a indignação do profeta Jonas, porque Deus não destruiu aquela cidade, porque Deus teve compaixão daquela cidade, e porque Deus deu mais uma oportunidade para aquela cidade. E é este o tema geral da nossa série: as oportunidades de um Deus bondoso. Mas o profeta Jonas, ele fica irado, indignado, enfurecido, porque Deus deu mais uma oportunidade para aquela grande cidade. E é isso que nós iremos ver no capítulo de número 4. O verso de número 1 já começa dizendo que Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso o quê? Com o verso 10 do capítulo 3. No verso 10 está dizendo que Deus
como viu que eles tinham abandonado seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não mais destruiu aquela cidade. Então, por causa disso, verso 1 do capítulo 4, Jonas ficou profundamente descontente e se enfureceu. O verbo enfurecer-se aqui, no hebraico, no original, é o hará. Significa literalmente acender, queimar, aquecer-se. Ou seja, quando Jonas viu que Deus teve compaixão daquela grande cidade, perversa cidade, mas que se arrependeu e Deus não mais destruiu, Jonas se queimou de ira. Jonas se aqueceu, ficou completamente tomado pela ira e pela fúria, porque Deus tinha tido compaixão daquela cidade. Jonas se queimou de ira, de fúria. É isso que quer dizer. Agora, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: havia alguma diferença entre Jonas, que tinha desobedecido ao Senhor? Nós vimos aqui no capítulo 1, ele desobedeceu a ordem do Senhor, pecou, foi rebelde. A pergunta é: havia alguma diferença entre o profeta Jonas e o povo de Nínive? O povo de Nínive era pecador, eram pecadores, eram perversos, eram cruéis, era um povo pagão, e Jonas, um profeta rebelde. Havia alguma diferença entre o profeta e aquele povo pagão? Havia alguma diferença entre os pecados de Jonas e os pecados daquele povo? A resposta é não. E por que é que Jonas, que recebeu misericórdia de Deus, porque Deus o livrou da morte, que Deus tinha todo o direito de tirar sua vida, porque ele pecou, porque ele se rebelou, por que é que Jonas, que recebeu misericórdia de Deus, se enfureceu porque Deus teve misericórdia daqueles miseráveis pecadores, os ninivitas, se não havia diferença? E não há, irmãos. Não se choque com o que eu vou lhe dizer agora, mas não há nenhuma diferença de nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, de um traficante, de um assassino, de um ladrão, de um estuprador e de qualquer coisa que você possa pensar. Não há nenhuma diferença. A única diferença que tem são as consequências do pecado. Claro que se eu mentir e se eu roubar, as consequências vão ser diferentes. Se eu roubar, eu vou ser preso. E se eu mentir, não. Mas tudo isso ofende a Deus. Qualquer tipo de pecado que cometamos, estamos ofendendo a Deus. Então por que será que nós achamos que somos mais dignos do que aqueles que estão na criminalidade, do que aqueles que estão assassinando, roubando ou traficando? Não há diferença. Todos nós somos indignos. Todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos da misericórdia. Não há melhorzinho e pior. Todos estão debaixo do pecado. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Jonas achava que ele era mais digno de misericórdia do que aqueles ninivitas, porque eles adoravam outros deuses, porque eram cruéis, porque eram pagãos, porque eram inimigos do seu povo. E muitas vezes a gente acha isso. Não, eu sou mais digno daquele que está na boca de tráfico, eu sou mais digno daquele que está se prostituindo, eu sou mais digno daquele que está no presídio, porque eu nunca fiz isso, eu nunca me prostituí, eu nunca matei. Ninguém é digno diante de Deus. Todos nós somos inúteis, indignos e miseráveis pecadores. E todos nós carecemos da misericórdia. Não podemos achar que somos mais dignos do que alguém, porque todo tipo de pecado ofende a Deus. A Bíblia vai dizer que se tropeçamos em um tio da lei, é como se nós tivéssemos pecados
tivéssemos caído e desobedecido toda a lei. Portanto, não há motivo para Jonas se enfurecer. Porque, conforme Deus teve misericórdia dele, aprove Deus também ter misericórdia daquela cidade. Portanto, que possamos guardar isto em nossa mente. Que nenhum de nós é mais digno do que aqueles que estão no mundo, que estão na prática do pecado. A única diferença é que nós, quando cremos em Cristo, nós somos justificados, declarados justos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. A diferença é essa, irmãos. Mas todos nós estávamos debaixo do pecado. Todos nós, toda a humanidade. Segunda coisa, verso de número 2 e 3. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa, na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que vir. O que Jonas está dizendo? É por isso que eu não queria te obedecer. É por isso que eu fugi da tua presença, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Parece que ele estava listando defeitos de Deus, né? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor era compassivo, eu sabia que o Senhor era cheio de amor, e eu sabia que o Senhor ia perdoar este povo. O que está por detrás aqui, irmãos, era o ódio de Jonas, porque o povo assírio era inimigo de Israel. E de fato, alguns anos depois, a Assíria invadiu o reino do norte e destruiu o povo de Israel, destruiu o reino do norte, levou os israelitas cativos, matou vários israelitas. Era um povo inimigo. Então Jonas tinha um ódio, porque ele tinha um amor aos seus companheiros, aos seus compatriotas, aos seus irmãos de pátria. Só que o amor de Jonas aos seus compatriotas era maior do que o amor que ele tinha a Deus. O amor que ele tinha pelo seu povo foi capaz de suplantar o amor e o temor que ele tinha ao próprio Deus. Irmãos, o amor que nós temos a Deus tem que ser maior do que o amor que a gente tenha por qualquer coisa e por qualquer pessoa. O nosso amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. É o que Jesus falou, Lucas 10, 27. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Olha o que Jesus fala em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você ama a sua esposa, seu pai, os seus filhos, mais do que você amar a Deus, você não é digno de ser discípulo de Cristo. O amor a Deus, irmãos, o amor a Cristo tem que estar acima de tudo e de todos. E Jonas colocou o amor dele aos seus compatriotas, aos cidadãos da sua nação, mais do que o amor que ele tinha a Deus. Eu não estou dizendo que você não deve amar sua esposa, o seu pai, os seus filhos de forma nenhuma. Você deve amá-los, mas nunca este amor pode se equiparar ao amor que você tem a Deus. O amor a Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Porque quando a gente ama um pai, uma mãe, um filho, uma mulher, um esposo, no mesmo patamar que o amor a Deus, essas pessoas se tornam ídolos para nós. E nós cometemos idolatria. Jonas estava idolatrando o seu povo, porque ele colocou no lugar de Deus. Era isso que Jonas estava fazendo. E no verso número 4, Deus ele responde a esta oração de Jonas, dizendo: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas, você tem algum motivo para esta fúria?
E Jonas não responde a pergunta do Senhor. Verso de número 5, irmãos. O texto diz que Jonas saiu da cidade de Nínive, sentou-se num lugar leste daquela cidade, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com aquela cidade. O que significa isso aqui? Jonas, ele tinha esperança de Deus destruir a cidade ainda. Mesmo depois de Deus ter se arrependido da destruição que traria, de Deus ter sido compassivo, de Deus não mais querer destruir aquela cidade, Jonas saiu, sentou a leste da cidade, fez um abrigo e esperou para vir para assistir de camarote, para ver se Deus mudaria novamente e destruiria a cidade. Jonas queria ver a destruição daquele povo. Ele sentou e pensou, não é possível. Um povo cruel, um povo pagão, um povo tão pecador. Não é possível que Deus vai ter misericórdia. Não é possível. Eu vou sentar aqui, vou arrumar uma barraca, uma tenda, e eu vou esperar, porque Deus deve destruir a cidade. Eu não quero crer que Deus não vai destruir essa cidade do mar. Era isso que Jonas pensava. Jonas desejava ver a destruição daquela cidade. Agora, irmãos, olha o que é interessante. Jonas, ele se irou, porque Deus mudou o seu juízo para misericórdia. A primeira mensagem de Deus era de juízo, mas quando o povo se arrependeu, Deus teve misericórdia. E Jonas se irou com a mudança do juízo para a misericórdia, mas Jonas desejou que Deus mudasse de misericórdia para juízo. Você percebe a incoerência do profeta? E muitas vezes nós somos incoerentes assim também, irmãos. A gente se ira porque Deus muda de juízo para misericórdia, mas a gente deseja que Deus mude da sua misericórdia para o juízo. Às vezes nós desejamos mais a manifestação da ira de Deus do que da sua misericórdia. Com alguém que nos faz mal, com alguém que falou de nós. Não. Eu quero ver a ira de Deus. Eu quero ver a justiça de Deus. Eu quero ver a vingança de Deus. Eu quero que essa pessoa se dê mal. Não, eu preciso ver. Eu desejo ver a queda, para ele ver que não se toca no ungido de Deus, para ele ver que não se toca no povo de Deus, irmãos. E quando a gente vê Deus tendo misericórdia daquela pessoa, a gente se ira. Não, Senhor, o Senhor tem que punir, o Senhor tem que destruir, o Senhor tem que condenar. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que nós nos iramos quando Deus muda de juízo para misericórdia, mas nós desejamos que Deus retire a misericórdia e traga o juízo. E se Deus fizesse a mesma coisa conosco? Você acha que a gente escaparia do juízo dele? E era isso que Jonas estava fazendo. De fato, irmãos, Deus ele traz justiça. De fato, a Bíblia diz que Deus é o vingador. É Ele que traz vingança àqueles que nos fazem mal. Só que disso a desejar que Deus traga o mal, que Deus destrua alguém que nos fez alguma coisa, é um caminho muito longo, irmãos. É uma distância muito longa. A gente desejar que alguém quebre a cara, que alguém caia, que alguém se dê mal, isso não é caráter nem mente de Cristo. A gente desejar que aconteça na mesma moeda. E é isso que Jesus disse quando disse: se alguém esbofetear a tua face, vira outra. E tem gente que acha que, se alguém vier me agredir, eu não posso me defender. Não é nada disso, irmãos. Jesus não está mandando você apanhar calado. O que Jesus está falando é para você não ter espírito de vingança. Se alguém lhe fez mal, eu não vou pegar. Se alguém lhe fez mal, eu não vou pagar na mesma moeda. Eu não vou me vingar. Eu vou deixar nas mãos de Deus e que Deus tenha misericórdia. Amém. É isso que Jesus quis dizer. Mas Jonas não tinha entendido isso. Jonas
ficou tão frustrado que ele pediu a morte. Ficou tão frustrado com aquilo que Deus tinha feito, como ele tinha misericórdia, que ele pediu a morte. Ele queria que Deus mudasse a sua sentença de misericórdia para juízo. Do verso 6 ao verso 11, nós iremos ver uma lição que Deus ensina ao profeta Jonas. Essa lição aqui é espetacular, irmãos. A lição que Deus vai trazer para Jonas. E a gente percebe a paciência de Deus com Jonas. Olha que Jonas já tinha desobedecido, já tinha sido rebelde. Deus tinha livrado ele, tinha salvado a sua vida. E Deus continua sendo paciente com Jonas. E a de nós se não fosse essa paciência de Deus. E do verso 6 ao verso 11, Deus prepara uma lição para ensinar a Jonas. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Deus ele fez crescer uma planta, e em outras versões está especificando qual é a planta, é a boboreira, a planta da abóbora, que produz abóbora. E essas plantas, irmãos, ela chega a mais de 2 metros de altura, e as suas folhas são grandes. De modo que quando Deus fez crescer aquela planta, ela promoveu sombra para Jonas, em uma região que era extremamente quente, muito calor. Deus ele fez crescer essa planta, e essa planta ela gerou a sombra e refrescou a Jonas. E aqui nos mostra o controle que o Senhor tem do reino vegetal, das plantas. O Senhor fez aquela planta crescer de uma hora para outra, para fazer sombra para Jonas. Só que no verso 7, a Bíblia diz que no outro dia, Deus manda um bicho, em outras versões está especificando uma lagarta, e atacou aquela planta de modo que aquela planta se secou. E aqui nos mostra que Deus tem o controle do reino animal. Primeiro, Deus tem o controle do reino vegetal, quando ele fez aquela planta crescer. Agora, quando ele manda aquele bicho, aquela lagarta, nos mostra que Deus tem o poder, tem o controle sobre o reino animal. Deus tem o controle sobre toda a sua natureza. De modo que no verso 8, a Bíblia diz que ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. Aqui já a Bíblia nos mostra o controle que Deus tem sobre toda a natureza. Olha, a planta, o bicho e agora o vento. Deus de fato tem controle sobre toda a natureza. Este vento que ele trouxe aqui, irmãos, é o chamado siroco. O que é o siroco? É um vento quente e sufocante que vem carregado de poeira. E quando esse vento ele bate em Jonas, porque o que estava fazendo sombra para ele era a planta. Deus enviou a lagarta prejudicou a planta secou, e o sol bateu, aquele vento quente, sufocante. A gente sabe o que é isso, né? Veio sobre a cabeça de Jonas de modo que ele quase desmaiou, que ele desfaleceu as suas forças. A ponto de Jonas desfaleceu tanto, quase desmaiando, que ele desejou novamente morrer. E qual é a lição, presbítero, que ele ensina a Jonas, que Deus ensina a Jonas? Primeiro Deus ele fez Jonas ter uma sombra para Jonas se alegrar. É o que diz no final do verso 6. O que deu grande alegria a Jonas. Primeiro Deus ele fez Jonas se alegrar por causa da sombra. Depois, Deus fez Jonas se entristecer por causa da morte daquela planta e não tinha mais sombra. O que ele está me ensinando para Jonas? Jonas, assim como você se alegrou pela sombra, eu me alegrei pelo povo ter se arrependido. E conforme você se entristeceu porque a planta morreu, eu me entristeceria se esse povo fosse destruído. Deu para entender agora, Jonas? Deu para entender como eu me sentiria triste de ter que
destruir esse povo e de como eu me senti alegre por ter tido misericórdia por esse povo conforme o arrependimento deles. É isso que eu estou te ensinando, Jonas. Porque quando o povo se arrepende, quando um pecador se arrepende, Jesus disse, a festa nos céus, quando um pecador se prostra diante de Deus. É isso que Deus está se ensinando a Jonas. Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Deus se alegra quando um pecador, quando o ímpio se converte. Era isso que ele estava ensinando a Jonas. Você não se alegrou quando esta planta te deu sombra? Eu me alegrei quando este povo se arrependeu. Você não se entristeceu quando esta planta morreu e o sol veio na sua cabeça e você quase desmaia? Eu também ficaria triste se esse povo não se arrependesse e eu tivesse que destruir este povo. Que possamos ter o mesmo sentimento de Deus, irmãos, ao nosso próximo. Tem gente que parece e deseja que pessoas sejam condenadas, vão para o inferno. Às vezes o discurso de alguns crentes transparece que ele deseja que algumas pessoas sejam condenadas, vão para o inferno. Não, tem gente que fala, se fulano estiver no céu, nem lá eu fico. Não é possível que Deus vai ter misericórdia. E a gente lembra do ladrão da cruz, né? Quem sabe quem estava de longe falou, ixi, aquele ali já era, aqueles dois ali, está perdido. Ladrão já está sendo condenado. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de um dos ladrões que se arrependeu e creu em Cristo. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é que a gente pode desejar a destruição de alguém, irmãos? Como é que a gente pode desejar ficar feliz com a condenação de alguém ir para o inferno, irmãos? Tem gente que fala, isso aí já era, né? Não, isso aí já foi. Como se desejasse isso. E esse não é o Evangelho, esse não é a mente de Cristo, este não é o sentimento que Deus tem. Amém? Verso de número 9. Deus pergunta para Jonas mais uma vez: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Você tem razão, Jonas, de estar furioso? Perceba que Deus ele faz a pergunta uma segunda vez. No verso de número 4, Deus já tinha perguntado isso. Você tem alguma razão para esta fúria? E Jonas não respondeu. No verso de número 9, Deus pergunta novamente: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Só que agora Jonas responde. Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. A gente percebe até uma resposta ríspida da parte do profeta. Só que ele não tinha respondido a primeira pergunta. Quando Deus perguntou: você tem razão de estar furioso porque eu tive misericórdia do povo? Ele não respondeu. Quando agora Deus pergunta: você tem razão de estar furioso porque a planta morreu? Ele responde: sim, eu tenho. E o que é interessante aqui, irmãos, que Jonas ele só responde esta pergunta de Deus diante do sofrimento que sobreveio a ele. Quando, meu irmão, o negócio apertou para o lado dele, ele respondeu a pergunta de Deus: sim, eu tenho razão de estar furioso. Mas quando o sofrimento era a respeito de terceiros, do povo, ele não respondeu. É aquele negócio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando o negócio aperta para o meu lado, aí eu tenho razão de me revoltar, de me angustiar. Tanta gente sofre, tanta coisa do nosso lado, a gente vê gente sofrendo de tudo que é tipo. Doença, morte, tragédias. E a gente não se compadece, a gente não se revolta. Mas quando é conosco, com um parente, a gente se revolta, quer imputar a Deus alguma culpa.
É isso que Jonas está fazendo. Não, agora eu estou sofrendo. Eu tenho razão de estar furioso. Eu tenho razão de estar indignado. Mas tudo isso, irmãos, que Deus ele preparou para Jonas, foram recursos pedagógicos para ensinar a Jonas. Para ensinar como Deus tinha ficado feliz por aquela cidade ter se arrependido. Outra coisa, irmãos, verso número 10. Quando Jonas disse que estava furioso, indignado, Deus lhe diz: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Olha que incoerência do profeta Jonas, irmãos. Jonas, ele tinha mais compaixão daquela planta que tinha morrido. Olha o que Deus diz: você tem pena desta planta. Ou seja, Jonas tinha mais compaixão por aquela planta que tinha morrido do que aquele povo que estava prestes a ser destruídos por Deus. Jonas, ele tinha mais compaixão da planta do que das pessoas. E infelizmente, irmãos, em nossa sociedade, você agredir um animal, e ninguém deve fazer isso, mas você agredir um animal, poluir o ar, ou seja, cometer crimes ambientais, ninguém deve fazer isso. As pessoas acham tudo isso mais terrível do que o aborto. Já perceberam? Já perceberam como você agredir um animal ou matar um animal que está prestes a entrar em extinção, um animal raro? Você já viu que isso causa muito mais repercussão do que o aborto? Vários e vários abortos são feitos ano após ano e ninguém se enfurece. A gente não vê os jornais repercutindo isso, os jornais, as mídias lutando contra isso, mas quando você mata uma onça lá não sei aonde que era rara, aquilo repercute. Quando você desmata algum ambiente, quando você desmata a Amazônia, a mata, quando você polui o ar, quando você comete um crime ambiental, isso é gravíssimo. A mídia cai em cima. E muitas vezes a punição pelo crime ambiental ou por agredir um animal é muito mais severa do que você atentar contra uma vida, quando você atentar contra uma pessoa. Esta incoerência da nossa sociedade, da nossa geração, onde um feto, que é uma vida, que é uma pessoa, tem menos valor do que um animal, do que a natureza, irmãos. Ninguém deve agredir animal, ninguém deve poluir a natureza, cometer crime ambiental, mas uma vida está acima disso tudo. O amor à vida tem que estar acima disso tudo, irmão. Como é que você tirar uma vida inocente, indefesa, dentro do útero da mãe, causa menos repercussão? E aí o discurso o corpo é meu corpo, minhas regras, então faça o que você quiser com o seu corpo, mas a criança não faz parte do corpo da mãe. Não é cabelo, não é prolongamento do corpo, não é a unha que cresce e você corta, é uma vida que está crescendo ali. E se você tira aquela vida, você comete assassinato. Não há diferença de você pegar uma arma e matar uma pessoa de 30 anos do que você matar um feto dentro de um útero. Não há diferença nenhuma. É muito mais covarde você matar o feto, porque ele é indefeso. Ele não tem possibilidade de se defender. Mas por que isso não causa repúdio nas mídias? E querem até liberar o aborto, querem descriminalizar o aborto. A gente está vendo essa briga no setor judiciário. Querem liberar o aborto para as mães que não desejam criar os seus filhos. Essa ideologia da nossa geração, uma ideologia perversa de Satanás, que o diabo tenta implantar na nossa sociedade. E tem crente que está sendo deixado levar. Mas é isso mesmo.
situação, meu irmão, saiba que se você é conivente com o aborto, você é conivente com o assassinato. E quem sabe você, quando vê uma pessoa batendo em um jumentinho na rua, você se ira mais do que quando você vê alguém cometendo aborto. E olha as palavras de Jesus, Mateus 6,26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que ele está dizendo? Deus nos ama mais do que os animais. Deus nos ama mais do que a natureza. Nós temos valor para Deus mais do que todas as suas outras criaturas. Portanto, nós devemos valorizar a vida humana, irmãos. Não estou mandando ninguém bater em animal aqui, misericórdia, longe disso. Eu sou muito fã, gosto muito de animal. Só que você, em primeiro lugar, irmãos, você deve dar valor à vida. Jonas estava mais preocupado com aquela planta do que aquelas pessoas, do que toda aquela nação que estava a ponto de ser destruída por Deus. Amém? E para a gente encerrar, Deus, Ele deixa uma pergunta para todos nós. Verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Primeiro, a gente não sabe ao certo o que Deus quis dizer com 120 mil pessoas. A gente que não sabe distinguir da mão direita e da esquerda, ou seja, não sabe distinguir entre o certo e o errado. A gente não sabe se Deus estava se referindo às crianças que haveria naquela cidade, ou seja, 120 mil crianças que ainda não tinham idade de consciência, não sabia distinguir entre certo e errado. E se for assim, a população daquela cidade, alguns estimam a quase cerca de 600 mil pessoas. Ou a gente não sabe se Deus estava se referindo à ignorância espiritual daquele povo. Quando ele diz 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre certo e errado, ou seja, a ignorância espiritual que aquele povo não tinha. A gente não sabe o que Deus realmente estava se referindo. Mas o importante é que o texto ele termina com uma pergunta que fica para todos os leitores. E aqui é algo singular no livro de Jonas. O livro termina com uma pergunta. O profeta não responde. Não há mais nada depois do verso 11. O livro termina com uma pergunta. E a pergunta é: eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E o que eu aprendo aqui, irmãos? Queridos, se Deus se importasse apenas consigo mesmo, da mesma forma que Jonas só olhava para o próprio umbigo e para o seu povo. Se Deus fosse assim, se importasse apenas consigo mesmo, Ele nunca enviaria o seu filho para morrer por nós, para ser sacrificado por nós. Olhar para o meu próprio umbigo eu não me sacrifico por ninguém. Eu tenho um amor próprio, o resto que se vire. O importante sou eu. Depois de eu de novo. Não é assim? E se Deus fosse assim, irmãos? Se Deus se importasse só consigo mesmo, Ele olhasse para a gente, para a humanidade, esse povo miserável, pecador, vai morrer assim. No entanto, Deus envia o seu Filho. Sacrifício, isso aqui é sacrifício, irmãos, por amor de nós, por misericórdia das nossas vidas. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 32, Paulo disse: aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Deus, ele não poupou o seu próprio filho unigênito, mas enviou o seu filho que não tinha culpa, que não tinha pecado, que não tem pecado, que não tem culpa, que não tem maldade, mas ele enviou o seu filho por amor de nós, por misericórdia, por compaixão
que a gente é tão egoísta? Por que a gente só se preocupa conosco mesmo? Porque a gente só olha para o nosso próprio umbigo, sendo que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para se sacrificar por nossas vidas. Amém? E essa pergunta aqui fica para nós, para que a gente possa ir para casa refletindo. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Se a gente responder não, a pergunta de Deus fica: e por que eu deveria ter pena de você? Se Deus lhe perguntar, eu não deveria ter pena de alguém que você conhece, que está numa vida de miséria, de caos, uma pessoa má, e você dizer, não, o Senhor não deveria ter misericórdia dele? A pergunta que fica para você é: e por que eu, Deus, deveria ter misericórdia de você? O que é que você tem que eles não têm? O que é que eles têm que você não tem? Todos nós carecemos da misericórdia.